chamar de Pai, o grande Rei dos Reis. Na cruz você entregou por mim, o pecador. Sou alvo desse grande, poderoso amor. Graças a Deus, um excelente dia a todos. Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Como é que vocês estão? Cadê o meu bom dia? Deus abençoe a vida de todos aí. Todos que estão comigo aqui no Instagram e também no Facebook. Bora pra cima com mais uma live. Essa aqui vai chamar muito a sua atenção, porque tem coisa muito forte aqui que eu quero compartilhar com vocês aqui. Tá bom? Então já vai curtindo essa live aí, já vai compartilhando, já prepara a sua Bíblia, já pega o seu caderno para estar anotando aí os códigos da palavra e bora pra cima. É ou não é? Vamos lá, como é que vocês estão? A paz do Senhor Jesus. Jéssica, tudo bem? Deus abençoe. A paz do Senhor. Tânia Soares, como é que tá? Graça e paz, Denilson. Bom dia, Rosa Maria, paz do Senhor Jesus. Daniele Santos, bom dia, paz a todos. Tamo junto, gente. Bora pra cima. Vamos lá, vamos pra cima. Jesus é maravilhoso demais. Eu quero fazer uma oração primeiramente pra gente começar, tá bom? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, te agradeço, meu Deus, pela vida de cada um dos teus filhos que se faz presente nessa live. Meu Deus, que o teu poder possa alcançá-los, meu Deus, aonde eles estiverem, que a tua presença possa tocá-los, meu Pai. Em nome de Jesus, fala conosco através da tua palavra, Senhor. Nos revela o Espírito por trás de cada letra, Senhor. Derrama a tua presença sobre nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, gente? Vamos começar aqui. Hoje eu quero estar falando qual é a diferença do Espírito Santo estar dentro e o Espírito Santo estar sobre. Primeiramente, o que a gente tem que entender sobre as manifestações e o propósito de Deus, os dons, o propósito dos dons. Você sabe qual o propósito dos dons que Deus ele entrega para uma pessoa? Sabe qual é o propósito? É para ela ficar famosa? Para ela se tornar um pregador internacional? Não é para isso não, gente. Tá? Os dons que Deus ele entrega, os dons que o Espírito Santo dá, os dons que o Espírito Santo concede à pessoa, não é para ela se tornar famosa. Embora isso também seja o propósito de Deus, talvez para a vida de certas pessoas, não é para a vida de todo mundo, ok? Então presta atenção. O que é unção? Unção, se você quiser anotar, é um revestimento do Espírito que nos capacita a executar, a fazer algo em favor do plano divino. E qual é o plano divino? Qual é o propósito de Deus? Alcançar mais pessoas, alcançar vidas para o reino dele, ok? Então primeiro eu estou trazendo essa introdução aqui só para contextualizar, tá bom, gente? Então, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 17. Tá? Vamos começar aí. Olha só. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Olha só. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Quando você se une com o Senhor, você se torna um com ele. Isso aqui está se referindo ao Espírito Santo dentro da pessoa. Quando ela crer no Senhor Jesus, o Espírito Santo entra dentro do espírito dela, se tornando um com o seu espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, diz o seguinte, que nós devemos manter irrepreensível o nosso espírito, alma, e corpo. A salvação de Deus é uma, como eu já expliquei muitas vezes aqui para vocês. A salvação de Deus é uma, mas que acontece em 3 tempos diferentes.
Estão pegando? Existe é a salvação do Espírito, que é quando o Espírito de Deus se une ao meu espírito, eu estou salvo. E existe a salvação na alma, que é no meu caráter. E essa salvação acontece para quê? Para mim não ser condenado? Para mim não ir para o inferno? Não, já fui no Espírito. Quando o Espírito Santo entra no meu espírito, ele não sai mais. Ele se torna um. Estão pegando? A salvação na alma é para o reino. Para quem quer reinar, ter galardão e recompensa. É a outra mensagem que Jesus ele fala. Quem quer vir após mim, tome a sua cruz. Ele não está falando mais de crer. Porque a princípio é crer. E depois, tome a sua cruz. Estão pegando? Então, existem níveis que nós cristãos devemos crescer, principalmente para quem quer reinar. Principalmente para quem quer ter galardão e recompensa. Maria Cassiane, bom dia. Vamos lá. O Espírito Santo dentro de mim me traz a salvação. Você que crê em Jesus Cristo, quantos aí creem? Fala assim, eu creio que Ele é meu Salvador, que Ele é meu Redentor. Eu creio que Ele é o único caminho que me salva, que me livra do inferno. Quem acredita nisso, de todo o coração, coloca aqui nos comentários aí. Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o meu Salvador. Coloca aí, gente. Vamos lá. Que tá só começando essa live aqui. Tá só começando. Olha só. Preste atenção nisso daqui. Quando você crê, você se torna um com o Espírito de Deus. Pegaram aí, sim ou não? Os ministros, eles são consagrados pela imposição de mãos na igreja. No Antigo Testamento, eles derramavam azeite, né? Alguns hoje ainda continuam fazendo isso, embora não tenha necessidade. Fazem por simbolismo, né? Mas no Novo Testamento, isso foi substituído pela imposição de mãos, que foi uma coisa que a igreja se perdeu, né? Que deveriam restaurar isso, a imposição de mãos. Hoje dificilmente você vê imposição de mãos, né, nas igrejas, mas na realidade no Novo Testamento se consagra o ministro por meio da imposição de mãos, certo? Você que crê no Senhor Jesus, Rosa Maria colocou, eu creio. Vocês têm no mínimo 3 dons interiores. Existem os dons interiores e os dons exteriores. Eu já vou explicar para vocês isso daí. A unção de Deus, quando ela entra na vida de uma pessoa, ela não muda ninguém, mas ela revela quem a pessoa sempre foi. Estão entendendo? Ser ungido é ter o Espírito sobre. Existem 2 tipos de dons espirituais. Se você quiser anotar, fica à vontade. Os dons interiores e os dons exteriores. O que é o dom interior? São no mínimo 3. Quer que eu falo para você aí? Vamos lá. Primeiro dom interior. Vamos lá. Primeira Coríntios capítulo 1, verso 7 diz o seguinte: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro dom é o da vida eterna. Romanos, capítulo 6, verso de número 23. Olha só, vamos ver, Romanos 6, verso 23. Diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Então presta atenção nisso daqui, gente. Isso aqui é muito forte. Para de achar que a salvação está em religião ou em placa de igreja. Tome muito cuidado para não transformar a placa da sua igreja no seu Deus. Porque você não tem noção da quantidade de pastores que falam: Deus só está aqui. E não está na outra igreja não, né? Deus não está lá também não. Parece que está só na igreja do camarada. Isso é ser religioso. Isso é ser um menino na fé e não um cristão espiritual. O que a palavra diz, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o que é dom, gente? Dom é um presente. Não tem nada a ver com você, é um presente, é o que ele te dá. Dom gratuito é um presente que ele não te cobra nada. Olha só, o dom gratuito de Deus é a vida até onde? Até onde você pecar. É isso que está escrito? Ele te dá vida eterna. Então por que muitas das vezes muitos cristãos acham que vai perder a salvação no primeiro pecado que cometem? Se a palavra está dizendo, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna, ela é eterna. Não é até onde você pecar de novo. Até que você peque de novo. Não está escrito isso. Você está pegando? Muitos cristãos têm uma mania de ficar querendo colocar o seu pensamento na Bíblia, ao invés de tirar o seu pensamento da Bíblia. Eles querem colocar os deles, os conceitos religiosos deles, aqui. Meu Deus do céu, gente. Se a palavra está falando uma coisa, a palavra de Deus é soberana e pronto. Só cabe a mim acreditar. É um presente. A salvação, ela é um presente de Deus. É um dom gratuito de Deus, a vida eterna. Então você que crê no Senhor Jesus Cristo, ok? Você tem, primeiro dom interior, a vida eterna. Pegaram? Não estou falando que um cristão ele deve viver de qualquer jeito. Não. Tem muitos cristãos, se for perguntar, por que você não faz isso? Não, porque na Bíblia fala para mim não fazer, um exemplo. É ou não é? E muita gente não sabe que o propósito de Jesus a princípio não era mudar o nosso comportamento. Maria Aparecida, paz, tudo bem? Não era, a princípio, Jesus não queria mudar o nosso comportamento. O povo está muito mal comportado. Vou mudar o comportamento deles. Não faça isso, não faça aquilo. Tem gente que acha que a prioridade de Jesus era essa. Mas não. A prioridade de Jesus, a princípio, era mudar a natureza. Porque não tem como Jesus chegar com mandamentos, sendo que a natureza da pessoa é uma natureza caída. Por isso que o propósito de Jesus, a princípio, é mudar a natureza, a nossa natureza. É inserir a natureza dele dentro de nós. Porque se a natureza de Cristo está dentro de nós, eu não vou pecar porque senão eu vou para o inferno. Eu não peco porque não faz parte da minha natureza. O seu relacionamento com Deus fica diferente. Se alguém perguntar para você, talvez, por que você não faz isso? Por que você não bebe? Se alguém perguntar para mim, por que eu não bebo? Por que eu não vou para a balada? Por que eu não... Você acha que eu vou responder? Não, porque meu pastor falou que é pecado e se eu for, eu vou para o inferno. Não. Liberdade não é você poder fazer tudo. Liberdade é não ter que fazer nada. É mesmo você podendo fazer tudo, não faz nada. Então por que você não faz? Então por que você não participa? Porque eu não preciso. Não faz parte da minha natureza. Meu Deus do céu. Será que estão pegando mesmo? Vou até tomar um café aqui que eu acho que vocês estão muito calados, muito quietos. Entendeu? Espero que vocês estejam ouvindo aí. Vocês estão pegando? Vou tomar um cafezinho aqui. Já prepara o seu café aí também para dar uma acordada, uma levantada.
Vamos lá, vencedor, presta atenção que isso aqui é muito forte. Tem cristão que se pergunta pra ele, por que você não vai pra balada, moço? Por que você não sai fazendo coisa errada aí? Aí a pessoa, porque eu vou pro inferno. Olha! Meu Deus do céu! Ela tá baseando a salvação dela no comportamento dela. Se você baseia a tua salvação no teu bom comportamento, você tá lascado. Você não tem bom comportamento. Tem pecados que nem você conhece. Se perguntar os 10 mandamentos, para a maioria dos cristãos, eles não vão saber nem falar. Quanto mais as 613 ordenanças. Vai ter que decorar tudinho. Então a salvação, a sua salvação, o livramento do inferno, da condenação, não tem que estar baseado no teu bom comportamento. Embora quem é cristão deve ter um bom comportamento. Presta atenção, não estou falando que não é para fazer coisa, não é nada disso, gente. Mas presta atenção, a nossa salvação é baseada naquilo que Cristo fez. A salvação, ela é um dom gratuito de Deus. É um presente. Quando eu creio, eu recebo o dom da vida eterna. E eu recebo o segundo dom interior também. Anota aí se você quiser anotar. O segundo dom interior. O Espírito Santo dentro de mim. É um dom também. Quando a natureza de Cristo está em mim, é isso que Cristo, esse que era o propósito de Cristo, era inserir a natureza dele dentro de mim. Porque se Jesus, ele chega com um monte de mandamento para gente morta, não adianta de nada, gente. Por quê? Porque a natureza das pessoas é a natureza de Adão, é a natureza caída. Por isso que o povo não conseguiu cumprir a lei. Então não adianta Jesus chegar com um novo mandamento para um povo morto. Por isso que o princípio dele, a principal missão dele, não era mudar o nosso comportamento, mas mudar a nossa natureza primeiro. Arrancar de dentro de nós aquela natureza caída de Adão e colocar a sua natureza. Qual é a natureza de Cristo? É aquela natureza que quer agradar a Deus. É aquela natureza que busca a face de Deus. É aquela natureza que diz não para o mundo e que diz sim para as coisas de Deus. É a natureza de Cristo. Então você não faz ou deixa de fazer uma coisa porque tem medo de ir para o inferno ou porque alguém diz para você não fazer. Não, você pode fazer tudo, mas você não faz porque não faz parte da sua natureza mais. Então se alguém pergunta, por que eu não faço isso, por que eu não faço aquilo? Eu digo, não faz parte da minha natureza e eu não preciso. Pegou? A natureza de Cristo me impulsiona para as coisas espirituais. Para coisas espirituais. E eu vou fazer uma crítica aqui, gente, com muito respeito, tá? Aos cristãos que são carnais, mas eu tenho muita dúvida. Mas, na verdade, eu tenho nem dúvida. Eu tenho certeza absoluta que um cristão espiritual, a última coisa que ele quer fazer é tatuagem ou colocar um brinco na orelha. Sabe por quê? Normalmente quem quer fazer essas coisas são jovens. E você sabe como é que é jovem, né? São experientes, não são? São prudentes, né? Não. Duvido muito que um cristão que é espiritual, que possui essa natureza de Deus, queira fazer essas besteiras. Ah, então quer dizer que se fizer vai pro inferno. Não estou falando isso. Isso não vai fazer você menos espiritual e nem mais espiritual. Mas dá para perceber que espiritual não é. É carnal. Até hoje eu nunca vi um jovem na igreja que estava bem com Deus e quis fazer tatuagem. Nunca vi. Normalmente quem mais quer fazer são pessoas, são jovens, que estão num momento difícil na sua vida espiritual. E eu não julgo, não estou julgando, gente. Tá? Não estou julgando. A pergunta que o jovem deve fazer é o seguinte: o que um cristão espiritual faria num momento desses? O que Jesus faria num momento desses?
Porque se no momento de fraqueza meu espiritual, e todo mundo passa por isso, eu querer imitar as coisas do mundo, para parecer com o mundo, isso só mostra que eu sou um cristão carnal. Porque um cristão espiritual é só você pegar aquelas senhorinhas, aquela senhorinha de coque, da Assembleia de Deus, aquelas mulheres de Deus que ora, que tem vida de oração. Aqueles homens de Deus que acordam de madrugada para orar, às 5 da manhã vai orar. Esses aí, esses espirituais, vocês acham mesmo que eles vão parar por um momento da vida deles e falar, acho que eu tenho que fazer uma tatuagem porque vai me fazer mais espiritual? É óbvio que não, gente. Então, o modelo, né, as pessoas que a gente deve, digamos assim, nos inspirar, né, são pessoas espirituais. E não gente carnal, não cristão carnal. E hoje em dia, o que a gente vê na maioria das igrejas são pessoas, são meninos na fé. Menino na fé não tem nada a ver com idade, tá, pessoal? Não confunda isso, que você pode ter 40 anos e ser um menino na fé. Então pega a visão. Você tem o primeiro dom interior, que é o dom da vida eterna. Isso é um dom gratuito de Deus. Ok? Quando você percebe que isso é um presente, que isso não vem de você, você não vai deixar de fazer. Eu não faço isso porque senão vai acontecer isso. Não, é porque não faz parte da minha natureza. O que eu ganho com isso? Eu sempre fiz muito essa pergunta. O que eu vou ganhar com isso? Os investidores, os grandes empresários chamam isso de ROI. É retorno sobre o investimento. Se eu investir nisso daqui, qual o retorno que eu vou ter? Tá compreendendo? Então, essa é a pergunta que você deve fazer. O segundo dom interior é o Espírito dentro de mim. Ai, meu Deus, a internet travou. Jesus. Vamos lá. Estão me ouvindo aí, gente? Sim ou não? Travou aqui, quase que saiu. Glória a Deus, vamos lá. Então, olha só, o terceiro dom interior é o dom celestial. Você tem esse dom também. É acessar, é o empoderamento para acessar os poderes do mundo vindouro. Certo? Hebreus 6:4. Hebreus, capítulo 6, verso 4. Vou ler aqui para você. Hebreus, capítulo 6, verso de número 4. Ó. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial se tornaram participantes do Espírito Santo. Então são 3 dons interiores que você que crê que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador, você tem esses 3 dons dentro de você, que são chamados dons interiores. É o dom da vida eterna, você tem esse dom da vida eterna, é um presente, ok? O segundo é o Espírito Santo dentro de você. E o terceiro é o dom celestial. O que significa esse dom celestial? Cristo não vai pisar na besta? Sim ou não? Cristo não vai pisar as uvas lá, como diz Apocalipse 14? As uvas que pertencem ao diabo, os inimigos de Deus. O Senhor não vai pisar? Não vai colocar todos os seus inimigos por estrato dos seus pés? E Jesus, ele não falou assim, eis que vos dou autoridade, lá em Lucas 10, eis que vos dou autoridade para expulsar demônios, para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões? O que significa isso? Que você tem um poder dentro de você de expulsar demônios. Talvez você nem sabia dessa, né? Pois é. Mas é porque não te ensinaram. Aí talvez você fica com medo. Ai, meu Deus, quando vê alguém endemoniado. Aí talvez você fica com medo. Mas isso é ensinado, tá, gente? E esses demônios que manifestam nas pessoas são os mais fracos. Na autoridade do nome de Jesus,
Como que eu expulso ele? Fé. Você acredita que o Jesus que está na sua vida é maior do que ele? Mas é claro, não adianta você ser um gaiato lá a primeira vez, é meio complicado. Primeiramente, para aprender, é bom você andar com quem já faz, né? Aí você vai pegando como que faz, tá? Mas você tem esse poder dentro de você. Você tem esse poder. Estão pegando? Porque os demônios são o seguinte, eles são que nem vira-lata. Se eles percebem que você está com medo, eles crescem para cima de você. Mas quando eles não percebem isso, você consegue vencê-los. Estão entendendo? Você expulsa os demônios pelo dedo de Deus, que é o Espírito Santo, que há em você, que habita em você. Você está selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo está assim no teu espírito, ó. O que é o meu espírito? Vou mostrar para você, olha só. Você é uma alma. A alma faz parte da sua personalidade, é quem você é. Certo? E existe... Deixa eu mostrar aqui na caneta que fica mais fácil aqui, né? Vamos lá. Olha só, temos 3 canetas aqui, certo? Aqui é sua alma. É quem você é. Ela é dividida em mente, vontade e emoção. Aqui está a sua personalidade. Aqui está o seu corpo físico. E aqui está o seu espírito. Seu espírito é a parte mais interior e é por onde você se comunica com Deus. Aqui no seu espírito, o Espírito Santo habita aqui. Está selado com o teu espírito. Estão entendendo? Está selado. Tem como ele sair. Porque a promessa de Jesus foi: eu vou enviar o Consolador e ele estará com você até a consumação do século. Aí vem uma galera, uns pastores, e fala o seguinte, alguns pastores, que parece que são melhores que Jesus, eles falam o seguinte: não é assim não. Na nossa religião não é assim não. Você pecar, você perde o Espírito Santo. Que? E onde está escrito isso? Tá lá em Apocalipse, que fala que a candeia vai apagar. Olha o versículo que ele pega, sem ler o contexto das coisas. Pelo amor de Deus. Então a Bíblia está se contradizendo? Se Jesus falou que o Espírito Santo estará com você até a consumação do século, ele vai estar e ponto. Quem que esses pastores estão pensando que é? Para querer mudar a palavra de Deus? Para querer mudar aquilo que Jesus falou? Quem é o ser humano? Você está entendendo que existe uma diferença de você seguir a Bíblia e a religião? A religião fala aquilo que quer. A Bíblia fala aquilo que Deus quer. Não pegando, gente? Jesus falou, acabou. Não tem essa. Mas a Bíblia fala: não entristeçais o Espírito Santo, na qual foste selado para o dia da redenção. A Bíblia orienta a não entristecer o Espírito Santo, mas não fala que ele vai sair de você. Jesus falou: ele estará com vocês até a consumação do século. Vocês acreditam naquilo que Jesus falou? Tem gente que não acredita não, tem gente que acredita mais naquilo que a igreja dela fala, porque a igreja dela está acima da Bíblia. Aí complica, né, gente? Aí fica complicada a situação. Ok? Fica complicado. Então, os dons interiores são constituintes da graça de Deus. É pela graça. Você já tem esses dons dentro de você. Ok? Olha só uma coisa que me chamou muita atenção. Quero compartilhar aqui com você. Deixa eu ver se está aqui em Lucas. Não sei se é Lucas. Não, é João capítulo 20. João capítulo 20. João capítulo 20, verso de número 19. Jesus ressuscitou, apareceu a Maria, né? E depois, ao cair da tarde, ele aparece aos discípulos. Ao cair da tarde daquele dia,
o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha o que diz mais. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Uau! Jesus soprou sobre os discípulos e disse: Recebei o Espírito Santo. Ali era receber o Espírito Santo dentro deles. Não era sobre ainda. O Espírito Santo sobre eles iria ainda receber. Mais à frente, lá em Atos capítulo 2. E eu já vou mostrar para você. Ok? Então ele diz: receber o Espírito Santo. Jesus deu um sopro. E quando eles receberam o Espírito Santo dentro deles, mais à frente, eles passaram a compreender as Escrituras. Meu Deus. Quando Jesus sopra o Espírito Santo, está colocando a natureza dele nos discípulos. Porque outrora, aquilo que Jesus ensinava, Jesus estava ensinando morto. Os discípulos. A gente não estava morto? Jesus estava ensinando morto. Jesus estava ensinando terra seca. Jesus estava lançando semente em terra seca. Mas aí, preste atenção. Mesmo Jesus pregando para os discípulos, você sabia que a maioria das pregações que Jesus falava, ensinava, os discípulos não entendiam nada? Gente, os discípulos não entendiam nada. Difícil, era uma coisinha ou outra ali, mas a maioria das coisas que Jesus ensinava, os discípulos ficavam assim: o que o mestre está falando? Quão difícil é os ricos entrarem no reino dos céus? Alguns, Aí teve um que entendeu, né? Até escreveu lá: os que confiam na riqueza, os que fazem da sua riqueza o seu Deus. Aí todo mundo, a pessoa olha pro rico: tá vendo? Quem é rico, né? Você que coloca a sua igreja em primeiro lugar, tá na mesma fila também. A placa da sua igreja é o seu Deus. Para quem faz isso, né, pessoal? Não tô falando que é todo mundo aqui, não. Presta atenção, gente, que isso aqui é muito sério. Quando Jesus assopra sobre eles, tá trazendo vida sobre eles. Ah, meu Deus, se você entender isso. Se você entender isso, meu Deus, quando eu entendi isso, eu pulei. Porque assim, Jesus, o que é isso? Lembra lá de Gênesis? Ah, tem que mostrar isso aqui pra você. Tem que mostrar. Lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 7, diz assim: Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, baçá, feito de argila, e soprou em suas narinas, ruá, soprou o espírito, né? Soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Em outras versões fala em alma vivente. Jó 33:4, o Espírito de Deus me fez, o sopro do Senhor, o Todo-Poderoso, me proporciona vida. Salmos 33:6, os céus foram criados mediante a palavra de Deus e todos os corpos celestiais pelo sopro da sua boca. Então o sopro que Jesus estava dando para os discípulos estava trazendo vida para eles. Estava inserindo a natureza de Cristo neles. Por isso ele sopra, recebeu o Espírito. A partir daquele momento, eles têm vida. Mas e aquelas pregações que eles não entendiam? Depois eles passaram a entender. Você quer ver? Lucas 24. Porque tem muita coisa na Bíblia, você tem que entender a coisa. A revelação da palavra, quem dá é o Espírito Santo. Maria Souza, paz, Deus abençoe. Vocês estão pegando? Olha só o que diz aqui, Lucas capítulo 24, verso 45. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Uau! Eles só vieram entender depois que Jesus morreu.
Porque Jesus estava lançando semente na terra seca. Porém, Jesus estava adubando aquela terra que eram os discípulos. Eles estavam mortos, mas Jesus já estava trabalhando neles. Meu Deus! Gente, pega isso daqui. Palavra tem poder. Palavra tem poder. Aparentemente, Jesus estava lançando, estava pregando para gente morta. Porque Pedro andou 3 anos com Jesus e não se converteu só depois que ele morreu. Como é que pode, gente? Olha o processo da conversão de Pedro. Demorou 3 anos e olha que ele andava com Jesus. Ele via milagres. Então, era uma terra seca, mas Jesus estava adubando, estava cuidando daquela terra, estava lançando palavras, estava lançando a semente. E chegou o momento em que Jesus falou, recebeu o Espírito Santo, soprou, e aquela terra seca já não era mais seca, porque agora tinha a água do Espírito, que é a palavra, que é como um sopro. A palavra também é um sopro, a palavra também é como a água de vida. A água veio para molhar a terra, e mais à frente eles tiveram frutos disso. Eles compreenderam a Escritura porque o Espírito Santo entrou neles, agora está dentro deles. Por isso Jesus soprou, agora eles nasceram de novo, são novas criaturas. Agora não mais mortos, mas agora eles têm vida. E aquelas palavras que Jesus lançou sobre eles, vai frutificar. Eles lembraram, o Espírito Santo nos faz lembrar. Então deixa eu te falar uma coisa, Jesus acreditou nos discípulos quando de repente ninguém teria coragem de acreditar. Mas Jesus acreditou, Jesus não desistiu dos discípulos. Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu da sua família, você que desiste. Se de repente olha para um parente seu, para alguém da sua família que está passando uma situação de, sei lá, está no vício das drogas, está na prostituição, está na criminalidade, e você olha para essa pessoa e o valor que você traz para ela é o valor que o mundo dá para ela, mas esse não é o valor que Deus dá. Lance palavras sobre essa pessoa. Você é uma bênção. Você será um homem de Deus. Jesus vai te transformar. A palavra tem que ser lançada. A palavra tem que ser pregada. Porque ainda que você não entenda hoje, mas vai chegar o momento em que o Espírito Santo vai te fazer lembrar da palavra e vai fazer você compreender. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Depois eles compreenderam. Porque agora o Espírito Santo está dentro deles. Tem gente que vai ler a Bíblia 3 vezes e o Espírito Santo não vai dar a revelação para ela. Mas talvez daqui um tempo, daqui 2 anos, 3, outros instantaneamente. Mas Jesus soprou sobre os discípulos e falou, recebeu o Espírito Santo. Meu Deus, o que é isso, gente? Mas o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado, o Espírito Santo sobre. E o que é o Espírito Santo sobre? O Espírito Santo dentro de mim me traz esses dons. A vida eterna, o dom do Espírito, o dom celestial. Porém, não significa que eu estou preparado para pregar. Porque para mim exercer um ministério, eu tenho que ter o Espírito Santo sobre mim. Estão pegando aí? Todos os dons precisam crescer até o pleno desenvolvimento e a maturidade. Ok? Então, os dons eles precisam crescer, os dons exteriores. E eu já vou falar dos dons exteriores. Os dons exteriores é como um revestimento para que Deus possa te usar para manifestar a sua vontade, fazer a sua obra. No Antigo Testamento, por exemplo, o Sansão ele não tinha o Espírito Santo dentro dele. O Espírito Santo vinha sobre ele. Você pode ler lá. O Espírito Santo vinha sobre Sansão e ele matava 1000 homens. Depois o Espírito Santo ia embora, subia de novo. Ele descia, subia.
Ele não ficava. Mas quando Jesus veio, o Espírito Santo desceu e ficou sobre eles. E depois Jesus compartilhou esse mesmo Espírito conosco, que permanece conosco. Ele não sobe, ele está conosco. 1 Coríntios 3, a igreja de Corinto, gente, eles começaram a substituir o Senhor pelos ministros. E é isso que a gente deve ter muito cuidado. Antes de eu falar dos dons exteriores, eu quero falar sobre isso. É uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. É não substituir o Senhor Jesus pelos ministros, pelos homens de Deus que Deus levanta. Olha só o que diz 1 Coríntios 3, verso 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Por que o apóstolo Paulo estava falando isso? Porque estava acontecendo uma briga entre eles sobre quem que pregava mais. Apolo, Paulo. Aí Paulo chega e dá só uma neles. E fala o seguinte: vocês são batizados em meu nome? Vocês são batizados em nome de Apolo? Apolo, se eu não me engano, era um discípulo do apóstolo Paulo, muito inteligente, muito eloquente nas suas palavras, e muita gente gostava das pregações dele. Era bem instruído ele. E aí ficaram nessa. Não, Apolo é mais de Deus, que não sei o quê. Quando uma igreja, e o apóstolo Paulo chamou essa igreja de meninos na fé, de carnais. Chamou essa igreja de carnais, hein? Aquele tempo lá, ó. E hoje em dia não tá diferente. Tem muitos ministros que são como popstar. É ou não é? E muitos substituem o Senhor Jesus pelos ministros. Mas o dom que o ministro recebeu, nem ele tem mérito nisso, porque foi dado a ele. Então, se já foi dado, não tem mérito nenhum nisso. Só do Senhor Jesus. A ele toda a honra e a ele toda a glória. Ele não divide a sua glória com ninguém. Entendeu? Como que nascem os ministérios? O ministério nasce dos dons. Os ministérios nascem dos dons. Vamos lá ver sobre os dons exteriores. Vamos lá. Quanto mais eu amadureço, quanto mais eu vou amadurecendo, o Espírito Santo vai me confiando mais dons. Então você quer ter mais dons? Você quer que o Espírito Santo conceda mais dons espirituais para você? Amadureça na fé. Amadureça na fé. Ok? Vamos lá falar sobre os dons exteriores. À medida que os dons interiores vão crescendo, os dons exteriores se manifestam. E os dons exteriores, se já se manifestou, como que eu sei que eu tenho um dom? Se já se manifestou. Se não manifestou, não tem. Ok? E talvez se manifestou de uma forma tão simples que você nem percebeu. Vamos lá. Os dons exteriores agora. 1 Coríntios capítulo 12. Isso é bom você saber disso aqui, que a maioria dos cristãos não sabe disso aqui. Não sabe. Isso eu te garanto, gente. Isso eu te garanto. Porque se soubesse, não ficariam impressionados com qualquer coisa na internet, não. Entendeu? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Eu vou ler aqui na versão trinitariana. Eu gosto muito dessa versão, gente. Que não é uma versão de Bíblia
Porque tem umas versões aí que eu vou te contar, viu? Me dá agonia só de ver o pessoal lendo. Na igreja que eu vou mesmo, pelo amor de Deus, quando coloca aquela versão, eu fico agoniado. Aí a versão muito Nutella, a versão que tira os textos, tira aquele... Ah, mas a Bíblia é difícil, tem umas palavras que é difícil. Uai, só pesquisar, ué, só preguiça, é isso? Tem umas Bíblias que tem uma linguagem fácil, é bom para quem está começando, mas para quem começa a se aprofundar no conhecimento, começa a perceber, ué, mas essa palavra aqui também tirou a essência do hebraico, tira a essência das coisas, entendeu? Tem certas palavras que são chaves, pessoal. Então, as versões boas aí para vocês aí, Trintariana, Corrigida Fiel, Almeida Atualizada, entendeu? Vamos lá. Ó, 1 Coríntios 12, vou ler aqui na Trintariana, fala assim, ó. Portanto, vos quero, versículo 3, 1 Coríntios 12, 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, a diversidade de dons, versículo 4. Olha só, presta atenção nisso daqui, pega a Bíblia aí para você estar acompanhando. Que talvez você nunca mais escute uma palavra dessa, que eu nunca aprendi isso aqui dentro da igreja. Como eu gostaria de aprender. Entendeu? Ora, há diversidade de dons, ou seja, existe vários dons. Como diz na outra versão aqui. Ora, os dons são diversos, existem vários, vírgula. Mas o Espírito é o mesmo. Que Espírito é esse? O Espírito Santo dentro. O Espírito Santo que foi colocado dentro de você. O Espírito é o mesmo, só que os dons são variados. Porque Jesus é quem dá os ministérios, mas o Espírito Santo dá os dons. Estão pegando aí? Versículo 5. E a diversidade de ministérios, ou seja, tem vários ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então não existe só um ministério, existem vários. Mas o Senhor Jesus é o mesmo. Só existe um. Jesus Cristo. É Ele quem dá os ministérios. Perdão. Jesus, Ele dá os ministérios e o Espírito Santo dá os dons. E o que é os ministérios? Existem 5 ministérios. Efésios capítulo 4. Fala sobre isso. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E não é porque o apóstolo é primeiro que é o mais importante não, tá, gente? E diz mais, versículo 6, diz assim, ó. E a diversidade de operações. Isso aqui é muito forte. E a diversidade de operações, ou seja, existem várias formas do Espírito Santo estar agindo. Gente, vocês estão conseguindo compreender aí? Estão pegando? Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então para de achar porque que na igreja o fulano tem um dom diferente do seu que não é de Deus. Tem gente que acha que é assim. Nem todo mundo tem um dom de cura. Nem todo mundo tem um dom de operações de sinais, de milagres. Nem todo mundo tem um dom de revelação. Nem todo mundo tem o mesmo dom. Existem vários, existem diversidades, ok? Então é necessário nós respeitarmos os dons que o outro tem. E hoje em dia, a gente vê isso pouco. Estão conseguindo compreender aí ou não? Olha só. 1 Coríntios 12, 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Deus, Ele opera. Jesus, Ele dá os ministérios. O Espírito Santo dá os dons. Quer anotar isso daí? Que isso é muito importante. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, a forma como o Espírito Santo vai se manifestar na sua vida é como ele vê em você se vai ser útil ou não. Porque ele dá o dom segundo o que ele quer. Se ele não quiser dar, ele não dá.
Vocês estão pegando aí ou não? Não adianta querer forçar o Espírito Santo. Ele dá os dons como ele quer. Amém, gente? Estão pegando aí? Vamos lá. Olha só. Versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dado. Aí vai começar a falar sobre os dons. Vamos lá. Os 9 dons exteriores que o Espírito Santo dá. Tem gente que já leu isso aqui não sei quantas vezes e não sabe qual que é os dons. Pois é. Mas hoje você vai aprender. Vamos lá, anota aí. 9 dons exteriores. 1. Palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria. Anota aí, o primeiro dom, palavra de sabedoria. Esse é um dos dons mais importantes, a palavra de sabedoria. Muita gente acha que os dons mais importantes são de milagres, de cura, de libertação e por aí vai. Não, gente. Negativo. Não são esses dons, tá? Aqui começa falando dos mais importantes. Sabedoria, palavra de sabedoria. Anotou o primeiro? Segundo, olha o que diz. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo dentro de você. A palavra de conhecimento. Conhecimento, está falando sobre os mestres. Os mestres têm conhecimento na palavra, têm profundidade. Em outras versões fala ciência, né? O dom da ciência, do conhecimento. Então aqui está falando dos mestres, tá? Tem gente que não sabe nem o que é os mestres. Mestre é diferente do pastor, ok? O mestre é aquele que tem mais profundidade nas escrituras, mais profundidade na palavra, ok? Eu, assim, na minha opinião, claro que talvez eu possa estar errado, mas a impressão que eu tenho é de que tem poucos mestres e tem muitos pastores e poucos mestres. A prova disso é que o povo não tem conhecimento com as escrituras, entendeu? Porque as pessoas só querem saber daqueles momentos que falam, nossa, vai acontecer milagres aqui, vai acontecer não sei o que, vai acontecer movimento, mas quando tem culto de ensino, por exemplo, palavra de ensino, são poucos os que vai. Então isso mostra que poucos têm interesse em crescer na palavra de Deus. E outra, é a palavra de Deus que vai fazer você um cristão espiritual. É justamente as coisas que nós não gostamos de fazer que vai nos fazer crescer. É a oração, é as escrituras, é o conhecimento. Isso vai fazer você crescer como um cristão. Estão conseguindo pegar aí, sim ou não? Então, gente, guarda essas palavras no seu coração aí. Esse foi o segundo. Então, a palavra de sabedoria, que é a palavra que convence as pessoas, tá? A palavra que transforma o coração das pessoas. A palavra de conhecimento é o segundo dom. E o terceiro dom, só um minutinho, gente, espera aí. Vamos lá, gente. Voltando aqui. Vai desculpando aí, tá? Então, primeiro, sabedoria. Segundo, conhecimento. E vamos lá para o terceiro, o dom da fé. Terceiro dom é o dom da fé. A fé também é um dom. A fé que move montanhas também é um dom. Entendeu? Por isso que tem outras pessoas que têm mais fé. A fé ela é dada pelo Senhor também. Ok? E outro pelo mesmo Espírito, a fé. Esse é o terceiro dom. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. O dom de cura. Olha só. Quarto dom, dom de cura. Versículo 10. E a outro,
a operação de maravilhas. Se eu fosse você, eu anotava, depois lia de novo isso daqui. E a operação de maravilhas. O quinto dom. Primeiro, sabedoria. Segundo, conhecimento. Terceiro, fé. Quarto, dons de cura. Quinto, operação de maravilhas. Vamos lá para o sexto. E a outro, a profecia. A profecia é o sexto dom. O sétimo dom. A outro, o dom de discernir espírito. Sétimo dom, discernimento de espíritos. E a outro, a variedade de línguas. Variedade de línguas, dom de línguas. E o 9, a interpretação das línguas. E aí o que as pessoas pensam? Elas pensam que os dons de profecia, dom de cura, dom de maravilhas, esses são os mais importantes. Não, gente. Esses aí são importantes, claro, obviamente, mas não são os mais importantes. Esses são dados para o Senhor chamar a atenção. Por exemplo, as multidões. Jesus fazia muitos milagres, certo? Jesus fazia muitos milagres e sinais para atrair a multidão, os cristãos carnais. Mas quando eles chegavam, Jesus falava da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, porque essa é a que transforma. Essa é a mais importante para Deus. Porque mais importante do que Deus, presta atenção, mais importante que Deus te curar, mais importante que Deus abrir portas na tua vida, é transformar a sua vida, é transformar o seu coração, é trazer salvação para o reino. Você está pegando? A palavra de sabedoria, quando você se alimenta dela e você pratica ela, isso salva a tua alma, como diz lá em Tiago. Despojando-vos de toda maldade, todo acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós enxertada, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar vossas almas. Ali não está falando de salvação do espírito, está falando de salvação da alma. Por que a salvação da alma? A salvação da alma para o reino. Porque só existe uma forma de entrar no reino. É a palavra entrar na minha alma, gerando transformação. Por que fala para acolher com mansidão? Porque a palavra que salva a tua alma é aquela palavra que te confronta. Essas palavras que falam, ó, gente, fulano, ai, que fica passando a mão na sua cabeça, isso não salva a tua alma para o reino. Estão pegando? Embora é necessário, você tem que entender que o evangelho, quando fala de exortação, é completo, gente. Existem pessoas, por exemplo, que vão para a igreja, que elas não precisam ser repreendidas, que elas não precisam ouvir uma palavra de repreensão. Elas precisam ouvir uma palavra de consolo. Outras palavras de conforto. Outras palavras de confronto. Então a palavra de Deus ela é completa, depende do nível que a pessoa está. Mas a palavra que salva a minha alma, eu tenho que receber todas elas com mansidão. É para o meu próprio bem. Quantas vezes Jesus repreendeu os discípulos? Mas era para o próprio bem dele. Quem tem humildade, aprende, recebe. E fala assim, não, eu estou errado, eu tenho que mudar. Tenho que mudar. Então, gente, esse evangelho Nutella de querer agradar os outros, isso é conversa fiada. Conversa fiada. Então, são 9 dons do Espírito, 9 dons exteriores. Primeiro, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, operações de maravilhas, profecia, discernimento de espírito. Um dom que vocês devem pedir para o Espírito Santo, nós devemos pedir para o Espírito Santo, principalmente nos dias de hoje. Principalmente nos dias de hoje. É o 7º dom, discernimento de espíritos. Esse é um dom que nós vamos pedir. Lembre de eu fazer essa oração para a gente pedir nessa live aqui esse dom. Amém? Me lembra disso aí. No final dessa live nós vamos fazer uma oração, você me lembra, para a gente estar pedindo esse dom para o Espírito Santo. Eu quero um dom. Peça ao Espírito Santo. Procure com cuidado os dons, os melhores dons. Um dos dons que nós devemos pedir é o discernimento de espírito. O que é isso? É discernir os espíritos, é saber pelo qual a pessoa está falando.
Porque tem um monte de pregador aí na internet, no TikTok principalmente, meu Deus do céu, que tem de gente lá que não tem noção, que as pessoas pensam que é de Deus e não é. Discernir espírito é saber o que é de Deus e o que não é. Porque hoje, por falta de discernimento, o que é de Deus, eles falam que é do diabo, e o que é do diabo fala que é de Deus. Isso é falta de discernimento espiritual. A pessoa às vezes não sabe nem por que serve o batismo. A pessoa não sabe nem como é que ela foi salva, mas ela quer falar quem é de Deus e quem não é. Estranho isso, né? Sem ter discernimento de espírito. Não tem como. Tem gente que quer falar se a pessoa é de Deus ou não é, sem discernimento de espírito. É um achismo dela. Meu Deus. Os dons exteriores servem para o crescimento em vida dos membros do corpo de Cristo e para a edificação do corpo. Então, os dons espirituais, os dons exteriores, são dados para edificar. Versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Ou seja, o Espírito Santo reparte a cada um de formas diferentes, de forma particular, ok? Do jeito que ele quer. Do jeito que ele quer. Então peça ao Espírito Santo, você quer um dom, peça para ele, ele que dá os dons. E Jesus dá os ministérios. Ok? Eu vou falar de mim para você ter só um exemplo, tá? Por exemplo, como que eu descobri o meu ministério de mestre? Foi por meio da palavra. Não foi alguém que me falou, você é mestre. E eu nunca pedi isso. Uma das provas de que alguém realmente é chamado, normalmente ele não quer. Eu desconfio de gente que quer ser pastor. Sério mesmo, nunca quis isso. Até hoje não quero. Mas é a vontade do Senhor que eu seja mestre. Hoje não estou como pastor. Estava por um tempo. Mas os ministérios o Senhor também pode mudar. Como o do apóstolo. O apóstolo Paulo. Antes ele não começou como apóstolo. Antes ele servia de outra forma. Então, ao longo da sua vida, o Senhor ele pode mudar. Ele não se limita a isso não, gente. Então presta atenção. As pessoas aqui querem colocar títulos. Como que eu descobri o meu ministério de mestre? Foi lendo a palavra, fui tendo contato com a palavra. Eu sou apaixonado pelas escrituras, eu sou apaixonado pela Bíblia. E eu quero aprender cada vez mais. E eu descobri lá, o Espírito Santo me mostrou. Eu estava lendo Efésios, onde fala sobre os 5 ministérios, e de repente na palavra mestre, aquela palavra queimou no meu coração e o Espírito Santo, eu acredito que foi o Espírito Santo, com certeza, que me deu uma clareza sobre mestre, e ali eu entendi o porquê que eu fui chamado. O que acontece? Aquela palavra mestre queimou no meu coração. E eu fui lembrando de uma cena quando eu tinha acho que 10 ou 9 anos. Há muito tempo, muitos anos. De repente isso veio à minha mente. Depois eu li essa palavra. Quando eu li essa palavra, isso veio na minha mente. Eu lembro que eu cheguei da escola, eu tinha entendido uma matéria lá, acho que era de geografia. Dificilmente você entende alguma coisa no colégio. Mas nesse dia eu entendi e eu fui explicar para minha mãe, fui ensinar para ela. Falei, mãe, sabia que é assim, 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 tal, tal, tal. E fui explicando. A minha mãe olhou para mim e falou assim, você podia ser um professor, né? Você explica tão bem. Eu falei, não quero ser professor não. E olha o que eu sou hoje. Olha o que Deus me transformou, no mestre, no professor, que ensina. Mas eu também sou aluno, porque eu também estou aprendendo.
Eu aprendo e ensino. Eu aprendo e transbordo. O problema é que tem pessoas que aprendem e não transborda, que não ensina. Tem gente que só guarda pra ela. Sabe por que eu transbordo? Sabe por que eu faço essas lives? É porque quando você ouve, você aprende uma porcentagem. Quando você ensina, você domina sobre o assunto. Então por isso que eu estou compartilhando com você. Porque eu quero que isso faça parte da minha vida. Não é somente eu aprender e guardar essas preciosidades para mim. Eu quero compartilhar isso com você também. E quando eu compartilho, eu aprendo muito mais. Estão entendendo? E aí eu lembrei dessa cena. E eu descobri que Deus já tinha me dado esse dom. E esse dom já tinha se manifestado, o dom do ensino. E eu sempre tive muita facilidade, desde o meu começo. Quando eu comecei a minha caminhada como obreiro em um ministério, eu lembro das pregações. Quando eu comecei a pregar, é claro que eu comecei a gaguejar primeiramente. Depois eu fui pegando o embalo, né? Aí, as pessoas entendiam as pregações. Todas as pregações, elas entendiam, eu entendi. Chegavam pessoas para mim e falavam, nossa, a palavra é muito bem explicada. Eu entendi tudo. E antes de eu ler essa palavra, foi em 2020, se eu não me engano, eu estava no Maranhão, lá em Tutóia, Rosa Maria, que eu descobri isso. Por incrível que pareça, foi bem aí, nessa cidade aí. Na cidade de Tutóia, no Maranhão. Mas antes disso, eu pregava, as pessoas entendiam e eu não sabia o que era isso. Era um dom que já estava se manifestando, porém eu não tinha o conhecimento para entender o que era isso. Olha só. Aí depois eu fui lembrando dessa cena de quando eu tinha, acho que era 9, eu era 10. Lembrei dessa cena. E Deus já tinha me dado esse dom. Faz tempo, o dom do ensino. E se manifestou. E eu fui lembrar. E aí eu comecei a me aprofundar na palavra de conhecimento. E eu estou compartilhando hoje aqui palavra de sabedoria. Que essa palavra vai frutificar na sua vida. Em nome de Jesus. Como que você descobre os dons, o ministério? Por meio da palavra, gente. Perguntando àquele que dá. Como é que dirige um carro? Vamos supor que o primeiro carro saiu. Ninguém sabe o que é carro. De repente, o primeiro carro saiu. Aí você tá vendo o dono lá, o que criou. Você já vai sair pegando e já tocando? Não, você não sabe como é que funciona. Então você pergunta pra quem? Pra quem fez? E aí, como é que dirige isso aí, né? Então você pega aqui, ó, liga aqui e vai. Aperta aqui e tal. Então, como que eu descubro o meu dom e o meu ministério? Pergunta para quem vai te dar e para quem já te deu, o Senhor. Quando você tem contato com lives como essa que eu tô falando da palavra, que eu tô compartilhando conhecimento, que eu tô compartilhando palavra de sabedoria com você, já vai ser uma clareza na tua mente. Quando você lê a palavra, quando você ora, quando você busca, quando você tem contato com as coisas de Deus, em algum momento vai ficar tão claro na tua mente, esse é o meu dom. E outra, presta atenção que isso aqui, gente, muita gente não sabe disso. Oh, meu Deus! Por que não ensinam isso dentro da igreja, Jesus? O que está acontecendo? Não ensina isso dentro da igreja. Não ensina essas coisas. Aí fica um monte de crente perdido na internet. Comenta tanta coisa, meu Deus do céu, que não tem nada a ver com a palavra. Ministério não é exercido somente dentro de uma igreja. Tira isso da sua cabeça. Tira isso da sua cabeça. Achar que, não, só posso exercer o ministério se eu estiver dentro de uma igreja. Eu estou exercendo meu ministério nesse exato momento, na internet. Porque o propósito de Deus não é alcançar pessoas? Não importa como. O propósito de Deus é alcançar pessoas.
E aqui eu tenho possibilidade de alcançar muito mais vidas. Então, para com esse conceito, essa crença de achar que só vou exercer o ministério quando eu estou dentro da igreja. E se você está dentro da igreja que não te dá oportunidade? A igreja que eu frequento mesmo nunca me deu oportunidade para pregar lá, nem no grupo jovem. Pronto, agora eu não vou exercer meu ministério porque ninguém me dá oportunidade. Tô pouco me lixando para isso. Não foi o homem que me chamou, não foi as igrejas que me chamou. Quem me chamou foi Deus, quem me levantou foi Deus. E eu vou transbordar onde Ele manda eu transbordar. Sendo numa praça, sendo no meu trabalho, sendo nas minhas redes sociais. É isso. Entendeu? De onde é que tiraram isso? De que seu ministério só vale, só exerce o ministério se estiver dentro da igreja. Aonde que... Não é que você tem que estar conectado com o corpo. Ai, meu Deus do céu. Você tem que estar conectado com Deus. Porque tem muita gente que está lá dentro, conectado com o corpo e faz besteira. Quantos jovens que, como eu trabalho muito, eu não vou, todos os dias para a igreja, né? E o meu trabalho normalmente é à noite, mas quando eu posso eu vou. Quantos que muitos vão, mas que quando termina o culto, não tem compromisso com Deus, nem parece cristão. Se for para estar dentro da igreja, só para dizer que é crente, para dizer para as pessoas, olha, eu sou cristão, viu? Por quê? Porque eu vou todo dia para a igreja. Nossa, que legal. Deus olha para você, mas não ora. Só abre a Bíblia quando vai para a igreja. Não lê em casa. Quantos que me criticam? Você tem noção. Mas eu nunca escutei. Por isso que não dá pra saber quantos é. Mas eu tenho certeza que sim. Porque crente tem uma língua grande que eu vou te contar. Tem uns crentes que tem uma língua grande. É. Pois é. Então, preste atenção nisso. Você pode exercer o seu ministério no seu trabalho. Como? Vamos supor, a pessoa é um pedreiro. Você é pedreiro. Como que o pedreiro vai exercer o ministério dele no trabalho? Enquanto ele está construindo aquela casa, colocando ali o tijolo, a massa, o cimento, está ali colocando, ele está declarando, em nome de Jesus, eu declaro que nessa casa não vai haver separação. Em nome de Jesus, eu declaro que nessa casa vai ser templo do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu declaro que vai haver cura, que vai haver milagre. Quem entrar nessa casa será abençoado. Nessa casa não haverá maldição. Nessa casa não haverá maldição. Em nome de Jesus, o mal não entrará nessa casa. Ele está exercendo o ministério dele, porque enquanto ele está lançando palavras, ele está exercendo o ministério de profeta ali, de profecia, trabalhando de pedreiro. E ali o que acontece? Os anjos começam a trabalhar em cima daquelas palavras ali, naquele ambiente. E às vezes a pessoa, a família que vai morar naquela casa não entende. Mas às vezes era uma família desordenada. Quando ela entra naquela casa, meu Deus, o que tem nessa casa? Tem uma energia tão boa aqui. Aí começa a comentar. Nossa, vamos para a igreja? Vamos buscar Deus? Vamos orar? Vamos ler a Bíblia? A pessoa não entende o porquê, mas naquela casa já tem um ambiente preparado para adoração, para manifestar a presença de Deus ali. E a pessoa às vezes nem sabe quem foi que orou lá. Ah, gente, pelo amor de Deus. Gente, vocês estão pegando isso, sim ou não? Meu Deus do céu.
Imagina se a gente fica com essa crença de só exerce ministério se tiver enfiado dentro da igreja. Aí quando tiver fora, pronto. Só o de dentro ali que merece, né? O de fora não vai ganhar ninguém. Aí, na hora quando chegar no tribunal de Cristo, Jesus vai perguntar, e aí? O que aconteceu? Não me deram oportunidade para pregar na igreja. Você acha que essa desculpa vai rolar para Jesus? Jesus vai olhar para essa pessoa e vai falar, servo mau. Eu não mandei você fazer o que a sua igreja mandou. Eu mandei você fazer o que eu estou mandando. Que a palavra está falando. Amém. Tem como exercer o ministério em vários lugares. Ok? No seu trabalho. Deixa eu falar uma coisa para você, cristão. Talvez você não tenha tanto conhecimento na palavra. O que você faz? Conselho que eu dou. Seja cristão. Às vezes você não precisa nem abrir sua boca. Só de você ser uma pessoa educada. Uma pessoa que não fica brigando com... Porque tem uns crentes que, pelo amor de Deus, no trabalho, arruma briga com todo mundo. Aí depois quer postar uma mensagenzinha bíblica lá, no grupo da empresa. Jesus é não sei o que, o caminho é a vida. Isso é verdade. Só que os outros vão olhar, olha de quem vem. É assim ou não é? Como é que você vai ganhar as pessoas do trabalho desse jeito? Porque elas não estão nem aí para aquilo que você fala. Elas querem ver nas suas atitudes. Porque a palavra pode até comover, mas a atitude convence. Ai, gente. Vocês estão compreendendo? Não adianta nada você ser uma pessoa que no trabalho você briga com todo mundo, você é chato. E depois quer postar versículo da Bíblia no grupo da empresa. Abandoneis o pecado, a fornicação, a ira, a não sei o quê. O povo vai dar risada disso. Sabe por quê? Porque olha para a pessoa e fala, olha de quem vem. Não, a palavra é verdadeira, mas olha de quem vem. Olha quem quer corrigir os outros. Eles não vão dar a mínima. Mas agora, se você ser cristão, você vai ganhar mais pessoas do que falando. Tem gente que vai ganhar mais pessoas para Cristo se portando como um verdadeiro cristão do que com palavras. Ah, mas eu não sei pregar. Então viva o evangelho. E você vai convencer as pessoas, vai ganhar as pessoas com o seu comportamento. E as pessoas vão chegar até você e falar, fulano, percebi que você é uma pessoa diferente. Tem como você me ajudar aqui com a questão? Estou passando situação difícil. Na família, briga, isso e aquilo. E você entra com a palavra. As pessoas vão te procurar. Porque vê luz em você. Porque vê que você é diferente. A atitude convence sem palavras, exatamente. Deus abençoe sua vida grandemente, Daniel. Amém. Gente, vocês estão entendendo, gente? Isso aqui é muito forte. Se eu dependesse de pastor para exercer o meu ministério, não ia exercer nunca. Não ia exercer nunca. Eu nunca estive dentro da igreja querendo agradar pastor. Eu sempre fazia as coisas para Deus, pensando no Senhor. Sempre era para Ele. Tem gente que substituiu o Senhor Jesus pelos pastores, pelos ministros. Aí o pastor percebe o quê? Que muitos dão sua vida pelas pessoas. Um exemplo. Dar a sua vida pelas pessoas vai fazer com que mais pessoas se convertam a Cristo? Não, então não faz. Tem pastores que vou te contar, tem uma falta de sabedoria.
Esses dias eu vi um postando: ministério é abrir mão da família. É tirar recursos da família para investir na igreja. E eu fiquei assim, rapaz, será que ele tá falando de que família? Será que tá falando dos parentes? Porque quando você casa, aí as outras pessoas se tornam parentes. A sua família é sua esposa e seus filhos. Se a pessoa tá falando de tirar recursos da sua família para colocar na igreja, meu amigo, sinceramente, é a pior falta de... assim, é a pior coisa que uma pessoa pode fazer. Porque tem muitos pastores que estão tão alienados que ainda tem esse pensamento. Nunca, jamais na minha vida, se um dia eu casar, eu vou tirar o recurso da minha família, da minha casa, e deixar os da minha casa necessitados para suprir a igreja? Você tá doido? Que falta de interpretação na palavra é essa? Você não tem noção o quanto isso desagrada a Deus. Isso é ser hipócrita. Que eu cuido de todo mundo, os de fora, mas os de dentro eu não cuido? É que nem esse povo. Vamos alimentar as crianças na África. Ah é? Não tem criança passando fome aqui no Brasil, não? Meu Deus. E a palavra diz o seguinte para o ministro, presta atenção, que se ele não tem capacidade de cuidar da sua esposa, de ser fiel à sua esposa, da sua família, ele não tem capacidade de cuidar da igreja do Senhor. O que a gente mais vê é isso, gente. Eu saí do ministério que era desse jeito. Que tinha muitos que importava mais com a igreja do que com a esposa. Mas aí Jesus fala na palavra que se não cuido da minha casa, como que eu vou cuidar da igreja? Porque a igreja é o seguinte, mano, os pastores, eu acho que Deus tem que usar um menino que nem eu, de 23 anos, para estar falando isso. Você cuida das pessoas, presta atenção. Todo pastor que vive para agradar o povo e não agradar a Deus, depois termina frustrado, depressivo, e por isso que tem muitos pastores tirando sua própria vida. Não só pastores, mas pessoas que estão relacionadas no ministério. Isso aqui é para todos. Porque a Bíblia fala: amar o próximo como a ti mesmo. Primeiro eu tenho que amar a mim mesmo, para depois amar o próximo. Porque se eu não me amo, eu não vou amar o próximo. Você está conseguindo compreender? Por que muitos relacionamentos estão errados? Porque primeiro a pessoa não aprende a amar a si mesmo, para depois amar o outro. Eles fazem o contrário. Eles querem amar os outros sem antes amar a si mesmo. Então não existe isso não, gente. Porque o pastor é o seguinte, o pastor que vive para agradar o povo, ele visita o povo, visita todo mundo, trata bem todo mundo e no final todo mundo fala mal dele. Quase todo mundo, claro. Não é todo mundo, mas a maioria fala mal, a maioria vira as costas. Ministério é assim. Agora, a palavra me orienta a cuidar primeiramente. Se eu sou casado, eu tenho que cuidar primeiramente da minha esposa. A minha esposa tem que estar bem, a minha esposa tem que estar suprida. Por quê? Porque no momento em que eu estiver triste, o povo não vai estar lá não, a esposa vai estar. Ah, não concordo! Então por que casou? Casa pra quê? Pra deixar a esposa abandonada? É isso mesmo? Você acha que isso agrada a Deus? Pelo amor de Deus, que falta de sabedoria é essa? Você quer servir no ministério sozinho? Então vá sozinho. Mas não seja uma pessoa irresponsável para colocar sua esposa ou seus filhos em coisa que eles talvez não tenham nada a ver. Então, por isso que quem tem ministério casa com pessoa que está no mesmo propósito. Você não casa com quem você é apaixonado loucamente, não. Se a pessoa não tem o mesmo propósito, não inventa. Não inventa, gente. Vocês estão pegando aí ou não? Então o pastor que não cuida da sua casa, da sua família, da sua esposa, é um péssimo pastor para cuidar do povo. Como é que você descobre que o camarada é um bom pastor? Quando ele cuida bem da esposa, quando ele trata bem a esposa.
Tem uns que eu vou te contar. Não, eu cuido da igreja. Minha esposa é que se vire. Se quiser assim, se não quiser, então porque você casou, miserável? Rapaz do céu, não entendo a mente de muitas pessoas, não. Tá vendo que a falta de conhecimento bíblico faz com as pessoas? Qual é a base sua para essa palavra aí? Para você cuidar primeiramente da igreja e depois da sua esposa. Fala a base da Bíblia para mim. Não tem. A base é o que aprendeu com os outros. Ah, pelo amor de Deus. Por isso que tem muita gente que discorda de mim. Porque a base para minha vida não é aquilo que eu aprendi na igreja. A base da minha vida é a palavra, é a Bíblia. É a palavra de Deus. Você quer viver bem? Siga aquilo que o Senhor quer para você. Tá falando para você. Gente do céu, quantas pessoas vivem nesse engano? O casamento de muitos ministros está sendo destruído por causa disso. Pastor não tem que dar mais atenção para a igreja, não. Pastor tem que dar atenção para sua esposa primeiramente, depois para os membros da igreja. Ah, não, tem que ser para a igreja. Você é tão mimado assim? Pastor não tem que ser só babá, não. Pastor não tem que ser babá de povo, não. Pastor ele tem que ser homem de Deus. Pastor que é babá de povo, fica passando a mão na cabeça. Você não tem que se preocupar com se o pastor está sorrindo para você, se ele está te visitando ou não. A única coisa que você tem que pensar é, será que esse homem é de Deus? Será que o que ele vai falar é de Deus para minha vida? É só isso que você tem que se preocupar. Porque se isso acontecer, se ele for de Deus, o que ele falar vai ser diretamente do trono de Deus para a sua vida e vai mudar a sua vida. Vai transformar a sua vida. Você adapta isso, você obedece o que o Senhor fala, que está conectado na palavra. O homem de Deus vai falar o que está conectado na palavra, o que vem do alto, o que vem do céu. Deus é isso mesmo, Zelina. Deus não vai cuidar da esposa do camarada por ele, não. E eu falo isso por experiência própria, porque eu já vi isso na minha frente. Eu convivi com pastores, pessoal, eu sei o que é isso. E essa palavra é para que muitos deles entendam, eles estão vivendo um engano muito grande. Pastor que, vamos supor, tira recurso, tira dinheiro da sua casa, deixa sua esposa passando necessidade, você não tem noção do quanto isso desagrada a Deus. Você não tem noção. Meu Deus do céu. Isso é muito sério. E ele acha que ele está fazendo para Deus. Não, aonde que Deus mandou fazer isso? O apóstolo Paulo não casou de novo por causa disso, porque ele queria fazer a obra só e pronto. Se ele vai dormir no chão, se não vai, ele não estava preocupado com isso. Ele não era casado. Qualquer canto serve. Entendeu? Então, quer fazer a obra, quer se dedicar por inteiro, não case. Olha que maravilhoso. E se casar, a Bíblia fala, quem é solteiro cuide das coisas do Senhor, em se dedicar 100% ao Senhor. Quem é casado cuide das coisas do casado, ou seja, vai se dividir de quem é casado. Ele não vai estar 100% o tempo todo ali no ministério. Tem uma família para cuidar. E outra, família também é um tipo de ministério. Inclusive é o ministério mais importante para Deus. É a sua família. Engraçado que tem pastores que ganham muitas pessoas, mas não conseguem ganhar os de dentro de casa. Não conseguem ganhar os seus filhos. Porque ele prega uma coisa e os filhos vê outra. Por isso que muitos filhos de pastores se desviam. Sabia? Sabe por quê?
Porque o pastor cuida mais da igreja do que da família dele em casa. Sendo que a mais importante, a família mais importante não é o da igreja em si, mas é o que ele tem em casa. É o que ele tem em casa. Se ele não cuida dos de casa, como é que ele vai cuidar da igreja? Jesus amado. Oh, Jesus, que essa palavra chegue a muitos pastores. Eu sei que tem muitos que vão ficar com raiva. Mas quem é humilde vai parar para refletir, vai falar, realmente, será que eu tenho vivido desse jeito? Quem é humilde vai falar, peraí, deixa eu ver na Bíblia aqui. Tá lá em Timóteo sobre isso, fala sobre isso, tá? O bispo deve ser fiel à sua esposa. Ministro tem que ter só uma esposa. Sabe por que tem um monte de pastor falando para você casar? Ah, abandona. Ah, não deu certo, irmã. É isso aí. Às vezes é um motivo tão besta. Não deu certo, pula para outra. Sabe por que esses vagabundos falam isso? Desculpa usar essa palavra. É porque eles já estão no terceiro casamento. Aí tem gente que escuta conselho desses pastores perturbados, vai ter sua vida perturbada. Porque no mínimo, um ministro que é homem de Deus, ele tem uma só esposa. E não é por ano não, é na vida. Eu não sei por que tem gente que dá moral para um pastor que está no terceiro casamento. É sério isso. O cara não é exemplo nem na família dele, vai ser exemplo na igreja, vai ser exemplo para quem? Eu não estou falando que o pastor tem que ser perfeito, não é isso não, gente. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que ministério, quem é ministro, quem é levantado como ministro, o fardo é mais pesado. Aceitou o chamado, agora aguenta as consequências, as pancadas, que Deus vai cobrar. Vai começar de quem ele deu primeiro, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Então o fardo vai ser mais pesado para os ministros do que para o povo. Porque foi levantado o ministro e o Espírito Santo concedeu muitos dons, deu muita coisa para os ministros. E vai começar por eles. A cobrança vai ser pesada. Por isso que eu levo muito a sério isso. Por isso que a gente deve levar muito a sério isso. Entendeu? Que não é brincadeira não. Peça discernimento de espírito. Peça discernimento de espírito. Você vai saber quem é de Deus e quem não é. Não é o que a pessoa fala, é qual o espírito que ela está falando. Você pode observar os pastores mais seguidos na rede social, no Instagram. Os mais seguidos são os que menos têm conhecimento da palavra. Porque os mestres de Bíblia mesmo, como eu conheço um, não tem nem 100 mil seguidores. Os mestres, os que eu já vi, já tive contato, assim, não contato de presença, né, fisicamente, mas os que eu ouvi, que eu estudei, que eu fiz os cursos, os que eu mais vi, eles não tem nem 1 milhão de seguidor. Os que tem conhecimento de Bíblia mesmo, né? Pregaçãozinha meia boca, não. Os que tem conhecimento de Bíblia mesmo, eles têm poucos seguidores. Por que será? Será que é porque eles falam a verdade? Será que é que eles ensinam o que está na Bíblia? Será que é por causa disso? Então, pega a visão, aprende isso. Ministério é uma coisa muito séria. Entendeu? Exerça o seu ministério no seu trabalho. Você pode exercer um ministério de pastor no seu lar. Sabia? O homem que cuida da casa, da sua esposa, dos seus filhos, é um homem, é um pastor. Ele está cuidando, o pastor é o que cuida. O pastor intercede. Você está exercendo o seu ministério, você cuida bem da sua família. Você está exercendo o seu ministério. Fora da igreja, mas está exercendo. Você vai para o trabalho, você cuida de pessoas, você está exercendo. Você leva uma boa palavra para as pessoas, você está exercendo o seu ministério de pastor. Às vezes você pensa que uma atitude simples dessa, Deus não está vendo, mas Deus está vendo, você está fazendo de todo o coração. Deus está vendo isso.
Isso é levado em conta. Isso é levado em consideração. Não pense que isso não é levado em consideração. Porque tem gente que pensa que não, para ser aceito, eu tenho que pregar para uma grande multidão. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Tem pastores que pregam para grande multidão e não ganha ninguém para Jesus. Tem pastores que só vai pregar por causa do dinheiro. Não é na possibilidade de quantas almas ele vai ganhar. Ah, se muitos tivessem esse pensamento. Ah, se muitos tivessem esse pensamento. Hoje em dia, pra mim ir, quanto é que é pra mim ir aí, hein? Se não for 20 mil reais, eu não vou não. A pergunta que eles deveriam fazer é o seguinte: qual a probabilidade da quantidade de pessoas que serão salvas para Jesus? Essa deveria ser a pergunta. Estão conseguindo entender? Eu não estou falando que o ministro, quem prega a palavra de Deus, tem que andar de sapato rasgado, roupa ruim. Pelo amor de Deus, né? Não estou falando isso. Só estou falando que nas pregações do ministério, a intenção principal dele não tem que estar focado no dinheiro, mas em ganhar almas. O dinheiro, o bem-estar é uma consequência que Deus vai acrescentando. Mas isso não deve estar em primeiro lugar na vida de um ministro. Embora o Senhor abençoa. Estão pegando, gente? Jesus pregou para uma mulher e ela ganhou multidões. Pois é. Você vê. Às vezes você pensa assim: ai, mas eu não vou falar de Jesus porque, nossa, tem tão pouca gente. Olha quantas pessoas tem na live minha aqui. Aí mesmo assim eu continuo fazendo live, mesmo assim eu continuo gravando. Porque às vezes a pessoa pensa: não, mas só tem uma pessoa. Pode ser para uma pessoa. Eu vou servir essa pessoa com o conhecimento que Deus me deu. Se Deus confiou isso a mim, não foi para me guardar para mim, foi para mim compartilhar. E mais pessoas vão ver isso, que eu vou deixar essa live salva, né? Mas presta atenção, gente. Tem gente que fica: ai, mas só uma pessoa. Ei, e se essa uma pessoa ganhar multidões? Você sabia que você tem parte nisso? Que Deus vai se lembrar de você? Por isso que quem são casados provavelmente vão desfrutar dos mesmos requisitos, dos mesmos talentos, dos mesmos recompensas e galardão que o esposo e que a esposa. Vamos supor que o cara é homem de Deus, ele casa com uma mulher de Deus. Mas o cara que prega, ele que está ali na direção, ele que está ali na frente do trabalho, um exemplo. Ele que é o líder, ele está pregando para multidões. E a esposa, vamos supor que ela não prega. Mas quando ele chega em casa cansado, é uma esposa que sabe cuidar dele. É uma esposa que trata bem ele. Não é uma esposa que só vive criticando. Porque tem muitos casamentos que estão sendo destruídos por causa da crítica da mulher. Toma muito cuidado com isso, viu? E aí, ela cuida bem dele. E ele tem um lar. A mulher sábia edifica a sua casa. Na casa ele recupera sua força, sua energia. Porque ali é um ambiente de Deus, que tem uma mulher de Deus que está cuidando dele. E ele vai ter energia para cuidar do povo. Então o que acontece? Quando chegar no tribunal de Cristo, Deus ele não vai olhar somente para ele e vai falar assim: nossa, esse é meu profeta. Ganhou multidões. Vou te dar um galardão aqui, hein? Só para você. Você acha que é assim? Não. Ele vai olhar pro cara e vai falar: sabe qual foram um dos motivos pelo qual você ganhou tantas pessoas? Foi por causa da sua esposa também. Você teve uma mulher de Deus do seu lado. E se não fosse ela, você não ia chegar muito longe, não. Tem mulheres que acrescentam na vida do homem. Tem mulheres que destroem. A mulher ela tem um poder
muito grande em suas mãos. Ela tem o poder de destruir impérios e poder de construir impérios. Sabia disso? Vocês acham que muita empresa cai por causa de quê? Dos homens, é isso? Muitas empresas caem por causa de uma traição. Uma mulher destruiu o ministério. Perdão, uma mulher destruiu a empresa. Ministério também. Pastor que trai a esposa. Uma mulher acabou com o ministério do cara. Quantos aí que tiveram ministério assim? Nossa, no começo, mas veio uma mulher do Satanás e destruiu aquele ministério. Tá vendo o poder que a mulher tem? Mas tem mulheres sábias que tá com um camarada ali num momento difícil e esse camarada começa a crescer, começa, sabe? Dalila, exatamente. Então, gente, guarda isso no seu coração. Guarda essas palavras no seu coração que são muito importantes. Amém? Não dá nem vontade de sair dessa live, mas vou ter que desligar, né? A palavra tá tão boa, né, gente? Eu não sei você, mas eu tô gostando demais. Tem mulheres que é crescendo duro, exatamente. E outras já curam. Existem mulheres que vai, digamos assim, machucar o cara e tem outras que vai curar. Depende da qual a pessoa escolher, né? Então, exerça o seu ministério aonde você estiver. Vamos fazer uma oração, gente, pra gente pedir discernimento do Espírito. Vamos lá. Vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra. Muito obrigado pela vida de cada um que está aqui, meu Deus. Nós te pedimos, nesta manhã, de acordo com os dons e por meio do teu Espírito, em nome de Jesus, Espírito Santo, concede-nos o dom de discernir espíritos, meu Pai, principalmente nesse século, nessa geração, em que muitos falsos profetas têm se levantado, meu Deus, em que muitas das vezes parecem ser do Senhor, mas não são. Nos dá discernimento de espírito, para que nós não venhamos ouvir, meu Deus, nenhum deles, mas que venhamos ouvir somente a tua voz, somente aquilo que procede das coisas do Senhor, somente aquilo que vem diretamente do teu coração, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra, meu Deus, que essa palavra possa tocar o coração de muitas pessoas, de muitos pastores, de muitos que estão no ministério, de muitos que têm dúvidas acerca dos seus dons, que só possa trazer clareza para a mente de cada um deles. Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra, pela palavra de conhecimento, de sabedoria, que o teu Espírito possa nos fortalecer cada vez mais, pois nada somos sem o Senhor. Nada somos sem o Senhor. Mas o Senhor é sem nós. Mas sem ti, meu Deus, nós não somos nada. Por isso precisamos da tua presença e queremos mais a tua presença na nossa vida. Tu és santo, tu és maravilhoso. Eu oro pela vida de todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Gente, Deus abençoe. Fiquem todos na paz, fiquem todos com Deus. Eu vou deixar essa live salva, tá bom? Vou deixar essa live salva. Que Deus abençoe. Cuide do Daniel livrando de todo mal e trazendo paz e proteção. Amém, Zelina. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida, tá? Deus abençoe a vida de todos aí. Rosa Maria, Dona Rosimar, Deus abençoe a Sandra Andrade, a Márcia Souza. Deus abençoe. Deus abençoe a vida de todos aí, tá? Espero que essa palavra de alguma forma tenha acrescentado na sua vida, tenha trazido aí para você conhecimento. Deus abençoe Maria Aparecida e todos que estavam acompanhando aí do começo ao fim, tá bom? Deus abençoe, fiquem todos na paz, fiquem todos com Deus. Deus abençoe o pessoal do Instagram.